aí galera, bora começar mais um Pode Equilibrar, nosso podcast sobre equilíbrio na nossa vida. Eu sou seu host Johnny, eu tô aqui com a nossa host Laís. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre ansiedade. Mas espera aí, Laís, explica aí um pouquinho mais sobre como vai ser o papo de hoje e quem que é o nosso convidado. Bora lá. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre formas de lidar com esse monstrinho aí que pega tanta gente. E a gente está aqui com o Emerson hoje, que é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também é um amante de exercícios físicos, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas, para começar, acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre o que é a ansiedade. Porque muita gente fala de ansiedade, muita gente fala que tem ansiedade, mas às vezes nem sabe muito bem o que é. Quer se apresentar um pouco aí também, Emerson? Falar de onde a gente te perfeito, encontra, né? Perfeito. Pra gente não esquecer. Certo. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? Tá participando aqui do podcast, do Pode Equilibrar, para ter a oportunidade de disseminar um pouco mais de informação, de conhecimento, principalmente nessa área que tem crescido bastante, né? Que é a psicologia. Sobre mim, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, @psico.alberico. Então, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho também, fica aí. E com relação à minha formação, né, como a Laís falou, e já relacionando com o podcast, né, e a gente vai falar ao longo do papo muito sobre essa questão dos exercícios físicos e como que isso a gente aplica na nossa vida, até mesmo para a questão da ansiedade, que nada mais é, né, que uma resposta emocional que o nosso corpo apresenta para a gente se proteger de situações, né? Se preparar para situações. Então, por mais que a gente tenha como um problema, né? Muitas vezes as pessoas enxergam isso como sendo algo prejudicial. No primeiro momento, isso é uma coisa que nos protege, né? O nosso corpo preserva essa resposta emocional porque ela tem uma função. Então, quando isso é algo adaptativo, quando isso é num nível que não traz prejuízo para o nosso organismo, a ansiedade ela é até um fator positivo, que faz com que a gente se prepare para algo que pode ser uma ameaça ou pode ser uma situação desconfortável para o nosso corpo. O que aconteceria, por exemplo, se eu estivesse diante de um perigo muito grande e eu não sentisse ansiedade? Desastre. Tô de frente para um leão no meio da selva. Um bebê vendo um leão, né? Exatamente. Ele não sabe o que é aquilo, ele não vai ter medo necessariamente. Né? E às vezes é o que as pessoas buscam, né? Se livrar dessa sensação, né? Porque ela gera um desconforto. Então, a forma que o seu corpo tem de identificar que tem alguma coisa errada é o desconforto. Então, às vezes o pensamento que a gente tem, até errado, né, de querer se livrar dessa situação de qualquer forma, poderia nos causar problemas ainda maiores, né? Como não identificar um perigo, como não identificar uma situação que vai trazer um prejuízo maior do que esse desconforto que o seu corpo Mas então ela existe. Então a ansiedade, seja ela no nível extremo, né, que vocês estão falando aí que tem, eu acho que um ápice, então ela existe. Então ela está presente em qualquer pessoa. Ou todo mundo tem ansiedade ou não necessariamente? A ansiedade é uma situação. Ela existe e todas as pessoas têm em algum nível, né? A gente, quando vai falar sobre respostas fisiológicas, respostas emocionais, a gente também tem que levar em consideração os limiares das pessoas. Então, tem pessoas que são mais sensíveis a algumas coisas, tem pessoas que são mais sensíveis a outras, mas em algum nível todos nós desenvolvemos ao longo da vida. E isso é importante falar também, assim, é muito situacional também a ansiedade. Algumas pessoas têm como já características serem mais ansiosas. Tipo, vou numa entrevista de emprego, eu vou ficar ansioso? Isso é uma situação, assim, clássica, né, de situação. Então, frente a uma situação que você não sabe muito bem o que vai acontecer, você fica imaginando alguma coisa, gera ansiedade, normal. Outras pessoas têm isso mais como um pano de fundo mesmo, são naturalmente mais ansiosas e levam a vida dessa forma, já com essa sensação desconfortável consigo para tudo que vai fazer, né? Então, varia dos momentos da pessoa e também de características já intrínseca dela mesma. Quais são a presença da ansiedade? Então, assim, por exemplo, eu falei de uma situacional, né, de uma entrevista de emprego, né? Mas o que é esse sentimento que é ansiedade para falar assim, nossa, eu tô com medo, ou é uma ansiedade, ou ansiedade e medo, eles são meio parecidos? Como que eu falo assim, nossa, isso aqui é ansiedade, estou ansioso? Tá. Então, o medo, ele é a base da ansiedade. Então, assim, não tem alguém que sinta ansiedade que não vai sentir medo, tá?
Então, a ansiedade, ela se vale do medo para poder ser ativada, né? Só que a ansiedade, ela é muito mais somática do que o medo, tá? Então, o seu corpo vai demonstrar muito mais isso para você. Então, assim, existe aí uma lista de sintomas fisiológicos que a gente vai notar nos pacientes ou em nós mesmos, que vão fazer com que caracterize a ansiedade, né? Então, a gente pode, acho que o mais comum deles, né? A gente tem dores abdominais, né? Você tem sudorese, né? Então, é muito comum quando você está ansioso, o seu corpo soa, né? Transpira. Taquicardia, doidada, né? A parte de respiração também afeta bastante, então a pessoa perde ali essa questão, não consegue controlar muito bem da respiração. E são vários tremores, desconforto na parte de apetite, então algumas pessoas perdem completamente o apetite, outras pessoas aumentam essa questão do apetite e acabam descontando ali na comida. Então, alguns fatores que são essa resposta, então, é biológica, assim, é o nosso corpo reagindo. Completamente, assim, você consegue sentir, para quem sofre, né, para quem tem isso como já habitual na vida, sabe identificar na hora, assim, que... Tô ansioso. Sim. Assim, sabe? E aí tem pessoas que têm esses sintomas de uma forma muito mais intensa do que outras. Isso. Essas pessoas que têm uma intensidade menor dos sintomas físicos, o que elas fazem para que seja menor essa intensidade? Isso, como a gente conversou, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que naturalmente têm uma tolerância maior à ansiedade, então elas conseguem gerenciar melhor a questão de pensamento, de emoções, então elas vão se preocupar menos. E outras pessoas, por terem hábitos saudáveis, elas estão também mais preparadas para suportar esses sintomas. Então, alguém que tem uma alimentação mais balanceada, ela tem mais tendência de tolerar esse estresse que o seu corpo sente. Porque assim, se o seu corpo já está estressado por outros fatores, né? Seja porque não descansa bem, porque não se alimenta bem, ou porque está estressado em algum outro sentido, um fator a mais de estresse vai piorar de maneira muito mais fácil, né? Então, quando o seu corpo já tá fragilizado, você sente muito mais forte, né? Então, por isso que é importante esse equilíbrio na vida, né? Você comentou sobre preocupação e estresse, né? O que essas duas coisas têm a ver com a ansiedade? Então, uma preocupação, ela é uma ansiedade, algum tipo de ansiedade mais leve? A preocupação é basicamente a mesma coisa que a ansiedade. O estresse, ele é importante falar sobre o estresse porque a neurobiologia da ansiedade é igual ao do estresse. Então, se você for analisar ali a parte mais estrutural relacionado ao estresse e à ansiedade, você vai encontrar as mesmas coisas. Você não consegue diferenciar, tá? A gente vai diferenciar o estresse da ansiedade quando a gente vai fazer o manejo clínico do paciente. Então, você consegue fazer essa diferenciação, tá? Mas eles estão muito relacionados e uma coisa consegue desenvolver a outra, tá? Então, paciente que tem ansiedade acaba desenvolvendo estresse, até por questão da estrutura neurobiológica dos transtornos. E, consequentemente, né, esse paciente que está sob estresse por muito tempo, ele leva à depressão. Então, é muito comum pacientes que vêm com ansiedade e desenvolvem a depressão, ou pacientes que têm ansiedade e depressão. Por isso que sempre a gente está falando, né, ansiedade e depressão, né, até mesmo para quem não é da área, ouve muito falar desses dois sintomas, porque o estresse ele é um dos principais fatores que acarretam a depressão. Então, e o estresse ele vem da ansiedade, né? Então, esses sintomas, esses dois transtornos, eles estão muito relacionados, é importante ficar de olho. Se eu coloco eles numa linha, por exemplo, aí eu falo assim, vamos pegar a situação da entrevista de emprego. O que acontece com esse cara? Então, esse cara ele tem uma entrevista de emprego, ele sabe que ele vai ter, né? Ou ele precisa de dinheiro, não sei. Vamos pensar só no que vai acontecer, né? Então, naquela coisa de ficar ansioso com o futuro. Pô, esse cara tem uma entrevista. Ele está preocupado com a entrevista. Ele vai estar preocupado, isso que vai gerar esse estresse / ansiedade aí, é porque ele pensa em falhar, ou ele quer muito conseguir? O que é mais comum no cenário de quando a pessoa está nessa situação? Ela está mais preocupada com o ruim do que com o bom, porque quando eu penso em depressão, eu penso em alguém que está sempre com uma ótica negativa. Uma pessoa com ansiedade não necessariamente, né?
Não necessariamente, mas ele tem esse caráter negativo, né? Porque vamos pensar ao contrário. Se eu tenho uma entrevista de emprego e eu tenho certeza que eu vou ir bem, eu não necessariamente... Não vou ficar preocupado. Não vou ficar tão preocupado. Eu posso ter aquela ansiedade que é quase como uma empolgação. Então assim, nossa, não vejo a hora de chegar à entrevista de emprego porque vai dar tudo certo, né? Agora, se por outro lado eu tenho a visão negativa, né? Essa predição do futuro pro lado negativo, aí sim é onde eu vou desenvolver esses sintomas de ansiedade, de estresse, porque vai dar errado, né? Puxa, eu vou lá e vai dar tudo errado, então aí a pessoa começa a gerar todos esses sintomas. E o que acontece, né? Vamos lá, ela vai ficando ansiosa, vai ficando preocupada. O que vai acontecer? O que pode acontecer com ela nesse meio tempo? Assim, ela pode performar pior na entrevista dela, ou ela pode chegar até não ir, né? Uma pessoa ansiosa, né? Ela pode acabar deixando de viver alguma coisa por conta da ansiedade. Aqui, né, como eu trabalho com a abordagem cognitivo-comportamental, vou sempre puxar por esse lado, né? E a Laís me entende muito bem. Então, a gente fala muito de distorções cognitivas, né, quando a gente fala sobre ansiedade. Porque isso que a gente está falando aqui sobre prever o futuro é uma distorção cognitiva, né? Ninguém tem a capacidade de prever o futuro. Existem probabilidades, né? Mas a gente tenta, né? A gente fica criando alternativas. É normal. Então, assim, se tem uma entrevista de emprego e, sei lá, eu não me preparei muito bem para essa entrevista, eu não tenho ali os requisitos que o cargo me propõe. Então, existe a possibilidade de eu ir mal nessa entrevista. Mas pode ser que não, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa previsão do futuro é uma distorção cognitiva, né? E essa distorção vai fazendo com que sua imaginação vai longe, né? Então você começa a pensar que vai dar tudo errado. E aí o que você falou é muito importante, né? Essa questão de você nem ir na entrevista. Isso agrava ainda mais a ansiedade, né? A questão da evitação, ela faz com que você não tenha repertório, né? Então, não ter repertório, que é, né, você não ter ferramentas, você não se desenvolver... O que é esse repertório aí? O repertório, que a gente chama de repertório comportamental, são as suas habilidades, né? Então, experiências, né? Isso. Então, por exemplo, quem fala inglês, né? Quanto mais você fala inglês, mais você desenvolve o seu vocabulário. Isso é o seu repertório. Então, você conhece mais palavras, você melhora a sua pronúncia, e aí você desenvolve o seu repertório. Se você para de falar... né? E eu acho que isso é um exemplo legal, porque muitas pessoas passaram por isso já, né? Que estudou e era bom, e aí ficou 2 anos sem falar, 3 anos sem falar. Você perde repertório, você perde o vocabulário, né? Esquece muita coisa. E trazendo isso para a questão aqui do nosso repertório comportamental é a mesma coisa. Se eu nunca fui falar em público, eu tenho mais dificuldade, né? Então, evitar se expor a essas situações vai fazer com que, quando eu chegue nelas, eu não tenha um repertório e aí aquilo que eu previ aconteça, né? Então, olha só. E aí você confirma aquele pensamento que você tinha de que ia dar tudo errado, de que você não vai conseguir. Esse é um problema muito grande, né? É tipo aqueles filmes que eu não lembro agora, mas não vou lembrar mesmo. Uma menina, ela ia fazer uma palestra, alguma coisa assim, lembrei. Alguma coisa de uma princesa lá com a Anne Hathaway. Não lembro. Bom, é um filme lá. Ela, no começo do filme, né, depois ela vai mudando, acho que tem essa questão do repertório que ela vai aprendendo, vai ficar chique, vai aprendendo a falar em público, faz treinamento disso e tudo mais. Mas no começo ela sobe no público, trava, ela já estava super ansiosa ali, dava pra ver, piriri e tudo mais, e aí quando ela sobe ela vomita. E aí ela sai correndo, chorando dali. Então aí no caso também esse repertório sendo negativo acaba piorando, né? Sim, que ela vai achar que se ela fizer de novo, vai acontecer de novo. Né? E o legal de quando você se expõe a esse tipo de situação, como o Emerson falou, é que você dá uma chance, você abre uma possibilidade, uma janela de dar certo. E aí, quando dá certo, você pensa, opa, o que eu estava pensando não era tão verdade assim. Não é tão ruim assim. Mas e como que vocês fazem? Então, por exemplo, aí, né, vocês estão lidando com algum paciente. Então, esse cara teve um repertório negativo. Porque não necessariamente a pessoa vai chegar limpa ali com vocês, só com um mês de alguma coisa. Às vezes aconteceu alguma coisa, tem algum trauma ali, eu nem sei necessariamente o que faz uma coisa ser um trauma definitivo na cabeça da pessoa. Mas, ela tem isso daí. Como você faz ela se expor, tentar de novo, ou se preparar mais, igual você falou, ter um repertório positivo, no caso, treinamento, para depois aquilo não acontecer de novo. A gente faz o que a gente chama de exposição gradual. Se quiser falar um pouco sobre isso, fica à vontade. Aos poucos você vai expondo o paciente àquele estímulo que é aversivo para ele.
Então, primeiro, a gente vai trabalhando essa questão de pensamentos. A pessoa acha que ela vai cair se ela fizer uma apresentação, que ela vai esquecer o que ela vai falar, que todo mundo vai rir dela. A gente começa a questionar esses pensamentos, começa a levantar evidências que comprovam ou não a veracidade daquilo que ela está achando que vai acontecer. Mas sei lá, então, por exemplo, aqui em volta, aqui do escritório, assim, eu sempre vejo uns carros rosas que são para mulheres que têm medo de dirigir. É uma autoescola específica. Então, eu acho que essa mulher ela pode ter medo de dirigir por N motivos, né? Ela pode ter sido um acidente, ou passou da época, ou ela sempre teve medo, e esse medo, no caso, impediu ela de dirigir, e aí, no caso, esse seria uma exposição gradual ou não? Sim, porque você não pode chegar colocando a mulher dentro do carro e fazendo ela dirigir. Isso Porque pode até acontece causar isso, né? Sei lá, aquele estilo mais militar, né? Fala, não, vai com medo mesmo, vai, pô, tá dando ruim, continua aí, né, cara? Continua aí. É, mas isso pode até causar um trauma ainda maior, né? A gente tenta fazer essa exposição no ambiente o mais controlado possível, para que a gente tenha certeza de que esse estímulo não vai ser aversivo. Então, por exemplo, se você tem medo de dirigir, e quando você vai dirigir, você bate o carro, você vai reforçar esse medo, né? Então, a gente tenta colocar num ambiente controlado, né? Por exemplo, num lugar onde não tem onde você bater o carro, né? Um lugar aberto e tudo mais. Então, ela, com certeza, ela não vai ter uma experiência ruim com aquele estímulo que a gente está dando. Então, a probabilidade de ela voltar a ter aquele comportamento, né? No caso de dirigir, vai aumentar, porque ela não teve uma experiência traumática, ela não teve uma experiência ruim. E sempre aos poucos também, né? Não necessariamente ela vai começar tentando dirigir. Primeiro, você pode sugerir que ela entre dentro do carro e ligue o carro. E aí ela vai sentir como que ela tá... Que não explodiu, né? Que Nossa, o carro não pensamentos explodiu. que ela tá tendo. Porque isso é importante até, isso que você falou, a gente precisa explorar qual que é o medo da pessoa. Porque às vezes assim, eu tenho medo de dirigir, mas qual que é o medo de dirigir que ela tem? Às vezes é esse. Eu tenho Medo que o carro eu vou ligar exploda. e o carro vai explodir. Perfeito. Aí você fala, Se ela viu um filme quando era criança, o cara ligou, o carro mas explodiu. Isso nunca vai acontecer, mas e se ela teve, por exemplo, uma experiência parecida na infância, de que aconteceu um acidente, sabe? Então, quando a gente fala de medo, geralmente o medo é uma coisa irreal, né? Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, quem tem medo de insetos, né? E é Pombos. muito comum. Quem tem medo de pombos. Minha esposa tem medo de pombo. Olha lá, viu? Tá vendo? Ela, cara, tem nojo, tem medo. Eu Ela tenho certeza que eles vão me atacar, ela prefere uma barata do que um pombo. Então, o medo, ele tem esse caráter irreal mesmo. Porque a maioria dos medos que nós temos são criações da nossa cabeça, né? Então, um pombo. O que um pombo pode fazer? Racionalmente nem te falando. conto. Mas para aquela pessoa é real. Para quem sente o medo é real. E isso que importa. Então, assim, a gente não pode de nenhuma forma reduzir o medo da pessoa. A gente tem que validar esse sentimento para fazer com que ele possa superá-lo, né? Isso que a gente está falando, essa técnica que a gente está falando de exposição gradual é muito utilizada em fobias, né? Que é dos tipos de ansiedade que nós temos, né? Então, a ansiedade, ela tem vários tipos, ela se apresenta de várias formas. Uma delas... A fobia é um tipo de ansiedade. É um tipo de ansiedade, Então, e até como a gente conversou, né, sobre a questão do medo e a ansiedade, a fobia seria um medo extremo de alguma coisa específica, né? E aí... Phobos é medo, né? Que vem do latim, né? Que phobos acho que é medo, né? Então dá pra ver que, então, nitidamente, o medo e a ansiedade estão no mesmo patamar, né? Isso. Um se utiliza do outro pra funcionar, assim. E aí, a questão da fobia, a gente tem... Pode ser de diversas coisas. Existem muitas fobias. E até é interessante, né? Eu gosto de pesquisar porque tem fobias que a gente nem faz ideia de que as pessoas tinham. Né? Eu descobri recentemente que existe uma fobia e é muito comum que as pessoas tenham de vômito, né? Do ato de vomitar. Então, tem pessoas... Tem medo de vomitar? Sim. Isso. E assim, é um desespero muito, muito forte, né? Então, quando a pessoa sente aquela sensação de que vai vomitar, ela começa a entrar quase que ali num estado de pânico, pela sensação fisiológica do vômito. Então, eles têm... E novamente, né, se você for pensar, qual que é o problema de vomitar? Né? Seu corpo reagindo numa parada que fez mal, né? A pessoa acha que ela vai vomitar os órgãos, né? Ela vai morrer naquele momento. E aí, por isso que é muito legal a terapia cognitivo-comportamental, que ela trabalha com essa reestruturação de pensamentos, né? São distorções que nós temos, né? De que toda vez que eu vou dirigir, eu vou bater o carro. Toda vez que eu for vomitar, eu vou ter algum problema, ou que o pombo vai me fazer um mal. São distorções. O pombo vai me fazer mal. Zoando, hein? Caramba. A gente trabalha esses pensamentos e ressignifica eles. E você falou sobre pânico. Qual que é a diferença entre pânico, crise de ansiedade, crise de pânico, enfim? Então,
O pânico, ele é uma... Não, peraí. O que é uma crise? O que é considerado uma crise, Bora lá, né? Vamos puxar para trás, então. O que é um transtorno? Né? O que é um transtorno, né? Vamos são palavrinhas que estão explicar. aí, né? Estão soltas e a gente... Porque eu acho que... Eu Eu vou falar por que eu perguntei. Também tem um motivo, não só para explicar para quem está ouvindo a gente, mas eu acho que... Bom, não sou da área, né? Eu vou sempre repetir isso daí para quem está ouvindo aí, talvez pela primeira vez. Mas eu sou muito curioso sobre o assunto. Eu posso estar sendo muito errado no que eu vou falar, mas eu acho que tem gente exagerando algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho TDAH desde criancinha. Já tomei remédio e tudo mais, então já passei por muitos médicos, então sempre deu, vamos falar assim. Certo. E aí hoje eu escuto muita gente falando, tudo parece uma resposta, tudo é TDAH, não sei o quê. Da mesma forma, eu vejo muita gente tratando ansiedade e depressão como de uma forma muito... assim, à toa, assim, nossa, eu tô com depressão. Às vezes você tá num dia ruim, e aí no outro dia você tá ótimo, e fala, nossa, tenho depressão. Nossa, e fala disso com uma naturalidade. Eu acho que tem uma galera que fala com uma leveza sobre, tipo, depressão, sendo que às vezes não necessariamente ela tem. Ela simplesmente se autodiagnostica lá e usa isso. Então, eu acho que é importante a gente explicar para essa pessoa que tá ouvindo a gente de que não é tão simples assim. E também não é um assunto tão sensível, é um assunto super sensível que merece um carinho ali de quando a gente tá falando disso, né? Porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Então tem o ato de sofrer ali demais com essas situações. Importante isso, porque quando você não faz essa diferenciação e uma pessoa que fala de forma banalizada sobre transtornos mentais, principalmente, você acaba banalizando o termo, banalizando a doença, e aquelas pessoas que sofrem, né? Quando ela fala que sofre, as pessoas estão acostumadas a ouvir outras pessoas que não têm, né? Não, acaba perdendo a sensibilidade àquele transtorno, né? Aí acho que até por isso a pessoa vai pegar assim e falar, depressão, isso é frescura. Por isso né? que se fala tanto nisso, né? Eu acho que por isso que eu acho que algumas pessoas acabam desmerecendo quando às vezes a pessoa tem. Você não sabe, você fica repetindo, aí quando a pessoa tem realmente, você não trata com a devida atenção que acho que precisa ser dada. Então, assim, voltando para a ansiedade, principalmente, a gente tem critérios que são diagnósticos, né, que diferenciam, por exemplo, um estado de ansiedade, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Né? São todos diferentes. São todos diferentes. Como a gente comentou aqui, existem situações que são naturalmente ansiosas, né, que te causam ansiedade. Então, por exemplo, né, entrevista de emprego, é uma situação que você vai ficar ansioso, uma prova é uma situação que você vai ficar ansioso. E isso não quer dizer que você tenha um transtorno e não é uma crise, tá? É até bom, né? Porque você se prepara para aquilo. É uma situação que é comum, assim, digamos, né? Um momento ansioso, a gente pode colocar assim, tá? O transtorno, o que é um transtorno? Ele é um conjunto de sintomas, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre gripe, vamos falar sobre a gripe, que é uma doença, né? Ela tem um conjunto de sintomas, né? Não existe uma coisa assim, um pacotinho que é a gripe, né? O médico não consegue olhar a gripe. Ele vai fazer uma anamnese com você, vai fazer uma entrevista com você e, de acordo com os seus sintomas, ele chega à conclusão: você tem gripe, né? A mesma coisa é a ansiedade, tá? O transtorno. Você precisa ter um conjunto de sintomas, né, com uma certa prevalência, né, de uma certa persistência de sintomas também. Sempre está ocorrendo, isso, né? Então, assim, por exemplo, a ansiedade generalizada, né, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você precisa estar com essa persistência de sintomas por pelo menos 6 meses. Tá? Você não é assim uma questão de, eu tô ansioso há 3 dias, 4 dias, uma semana. Nossa, uma semana tem gente que... São coisas da vida já quer tomar remédio, né? Já quer tomar remédio, entendi. Entendeu? E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, viu, gente? Não é assim. 6 meses, então, entendi. São 6 meses. Pelo menos No 6 mínimo, meses 6 para meses. que você possa ser diagnosticado com esse transtorno, tá? Então, assim, lá no DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, você vai ter ali descrito certinho, passo a passo, né? Quais são os requisitos que você precisa cumprir para você ser classificado com esse transtorno, né? Então, existe um acompanhamento. É importante que esse diagnóstico seja feito da maneira correta para que o tratamento seja feito da maneira correta. Senão, você vai estar tratando uma coisa e o seu problema é outro. Então, a TAG ela é um transtorno. Isso.
Tá. Era um transtorno. E aí Então dentro... ele é sintomas e tem esse nível de ocorrências aí de 6 meses, né? É. Ele é frequente por 6 meses. Isso. Considerado transtorno. E ele é um transtorno generalizado porque ele não tem uma causa específica como as fobias, por exemplo. Né? Generalizado, você diz que ele é genérico, ele pode ser mais genérico o motivo dele. Isso. Então, é justamente porque não existe um motivo. É uma pessoa que ela tende a ser ansiosa. Com tudo, até pra comprar pão. Isso. Ela tá lá na fila do pão, ela tá ansiosa pra... Ai, como é que eu vou falar? Será que eu vou conseguir pedir o pão que eu quero? Isso. Nesse sentido. Ela acaba generalizando todo o medo dela. A crise de ansiedade, né, que a gente estava falando, é aquele momento agudo. Aquele momento onde a pessoa tem... os sintomas no pico, né? Então ela vai ter... Não necessariamente a pessoa com TAG vai ter isso. Pode ser, sei lá, eu não tenho isso, eu posso ter uma crise. Pode. Assim, todos estamos sujeitos a isso. Podemos, por algum motivo específico ou por alguma situação, passar por isso, né? Existem até pessoas que... Um dos transtornos, por exemplo, de ansiedade é o que é induzido por substâncias, tá? Então, pessoas que não têm problema com ansiedade, até pessoas que são tranquilas, às vezes abusam ali de alguma substância química, droga, alguma coisa nesse sentido, e isso desperta nela uma crise de ansiedade ou até se persistir ali no uso, pode, sim, desenvolver um transtorno. Então, como a gente comentou, né? Você precisa saber o que está acontecendo com você para você saber aonde que você vai tratar, né? Então, se você tem a fobia, você trata de um jeito. Se você tem a TAG, você trata de outro. Então, por isso que é importante essa diferenciação de qual que é o transtorno pelo qual você está passando. Quais são os tipos e o nível da sua ansiedade, né? Isso. E o transtorno de pânico? O pânico, ele é muito característico por ele ser algo voltado para situações internas. Então, a gente tem falado muito aqui sobre externo, né? O carro... Uma situação, né? Isso. Uma coisa... O transtorno de pânico, não necessariamente ele está envolvido com algo externo, né? Ele envolve muito mais sensações fisiológicas. Então, pessoas que relatam que sente o coração vai parar, assim... O transtorno de pânico, a pessoa, por exemplo, tem medo de fazer atividade física porque sente que está ficando taquicárdica e ela não entende que é uma resposta normal do corpo dela. Então ela já acha que vai acontecer alguma coisa com ela, tá? E os sintomas são parecidos com a crise, né? Essa coisa um pouco mais aguda. Intensa, né? Intensa, E o pânico, ele tem uma característica de que ele se como posso dizer? Ele se autoalimenta. Então, por exemplo, a pessoa teve essa questão da taquicardia, sentiu que está ficando taquicárdico. Então, ela começa a ficar ansiosa. Aí, por ficar ansiosa, ela começa a suar. Ela fala, meu Deus, eu tô suando. Então, é muito ruim tá mesmo. acontecendo. Aí começou a respiração. Então, os sintomas que são normais, para a pessoa do pânico, são sinais que está se agravando, né? E, na verdade, são sintomas que são esperados, né? Mas a ansiedade, para chegar nesses quadros que vocês estão falando, ela é acumulativa? Ela, assim, eu tô normal, tive minha vida normal, sei lá, mudei de cidade. Mas eu mudei tranquilo. Mas aí, por você estar fora do seu ambiente, sei lá, eu tô tentando criar um cenário na minha cabeça. Por exemplo, eu fui pra Alemanha, né? Eu cheguei lá, eu tava tranquilo, mas eu acho que no começo, depois que eu me toquei que eu tava lá, eu comecei acho que a ficar um pouco ansioso. Depois eu melhorei de novo e agora eu tô com saudade. Mas eu acho que, não sei, eu tive uma sensação que parece que a coisa acumulou. E aí depois ela saiu, ou ela foi só piorando por eu ficar percebendo algumas coisas. Então ela é acumulativa, ou ela simplesmente é um estalo ali que... Não necessariamente a gente não tem assim uma relação de causa e efeito, sabe? De que tipo, é desse jeito que acontece. Para alguns pode ser progressivo, não vou dizer acumulativo, mas pode ser progressivo. Tipo, piorar. Isso, ela pode ir piorando de acordo com o ambiente, porque entra naquilo que a gente falou do estresse, né? Eu consigo tolerar até certo nível de estresse. E aí, passou do meu limiar, eu começo a desenvolver sintomas, tá? Então, por exemplo, essa situação de morar fora. É desconfortável porque eu tô fora do meu ambiente. Mas aí começa a dar saudade da sua família, aí você já começa, talvez, ficar sem dinheiro. Então, essas são situações que vão progredindo ali as situações. Estresse, né? E aí, conforme vai progredindo as situações, vão progredindo os pensamentos. Então, o que começa a gerar na sua cabeça, né? O que o ambiente começa a gerar na sua cabeça? Então você começa a pensar, meu Deus, não vou dar conta, meu trabalho aqui não vai dar conta de pagar minhas contas, né? Vai dar errado alguma coisa no meu visto para voltar. Então essas situações que vão gerando pensamentos, isso sim que vai aumentando a sua ansiedade, né? Então não necessariamente é uma relação de causa e efeito.
mas ela pode sim, né? Ir acumulando conforme Nasce das nossas paranoias, tipo isso, né? Não necessariamente paranoias, né? Elas têm uma origem aí, se quiser falar mais sobre isso, de onde vêm esses pensamentos que as pessoas têm a respeito de ansiedade, desses medos do que vai acontecer. Depois eu queria saber se tem como não tratar, obviamente tem como tratar, né? Mas se tem alguma diquinha, e a Laís já até me ensinou algumas, né? Mas eu acho que seria legal a gente bater um papo só depois de explicar isso. Pô, tô tendo alguma coisa, o que dá pra fazer agora, né? Sei lá, tô numa crise, ou tô ansioso, qual é a ferramenta que eu consigo usar? Então, para a ansiedade, como ela é uma resposta muito somática, né? A gente sente muito no corpo, a gente tem técnicas de, por exemplo, respiração, que acho que é o carro-chefe, assim, né? Para tratamento de sintoma de ansiedade, porque existe uma série uma rede de neurônios que a gente tem no cérebro que precisa de oxigenação, né? E uma das primeiras áreas que são atacadas em sintomas de ansiedade é a parte de respiração, né? Nosso sistema respiratório. E aí, quando você perde o seu fluxo de respiração, naturalmente o seu corpo como um todo ele fica mal oxigenado, inclusive o seu cérebro, né? E aí, então, se você consegue fazer uma técnica de respiração para controlar esse fluxo de respiração, e se o seu cérebro conseguir ter o oxigênio para funcionar, né, da maneira como ele deveria, isso já faz com que você consiga reduzir o seu nível de ansiedade. Tá? E como que é essa respiração? Porque às vezes a gente... Já tinha me explicado o Mindfulness, me explica aí, Laís, explica aí pra quem tá ouvindo aí. Só falando sobre a respiração, a gente respira errado, né? Principalmente nesses momentos em que estamos nervosos, com raiva. A gente no geral, você disse. Aquela respiração, sabe? Com o peito aqui, ó, ofegante. E isso não oxigena o cérebro da forma como deveria. E a gente fala muito sobre a respiração diafragmática, que é a respiração feita aqui. Mas o jeito certo numa situação dessa, pelo que você falou e que você está falando aí, é privar o nosso cérebro, é isso? De muito oxigênio, é isso? Não. Pelo contrário. É Pelo contrário. É você mandar o oxigênio necessário para o seu cérebro. Porque a primeira coisa que se altera, né, quando a gente tem uma emoção muito intensa, como o Emerson disse, é a respiração. Quando você está com raiva, por exemplo, você fica... Ou então você está ansioso, é aquela respiração curta. Então, o cérebro não recebe o oxigênio necessário. Quando você respira de forma calma, da forma correta, né? Aqui pelo diafragma, que é essa parte que fica aqui entre o umbigo e o peito aqui, você consegue fazer esse processo de uma forma muito mais eficiente. Mas essas coisas também são respostas do nosso corpo também, né? Do jeito de fazer. Por exemplo, eu não lembro o que eu tava vendo, mas de soprar o ar era eu não posso falar merda, mas era uma resposta de aliviar o estresse, alguma coisa assim que parecia que o corpo, tipo, todo mundo faz, sabe? Era um comportamento que quem tá liberando o estresse, hein, faz esse ato de soprar. Essa respiração assim. prolongada, ela é benéfica, na verdade, né? Porque a nossa resposta natural é essa coisa acelerada, né? E isso é o que o seu corpo tentando lidar com o que está acontecendo, né? Só que você trazer mais oxigênio. Isso. Só que você precisa voltar o máximo possível para o seu estado original, que é você não fica, né? No dia a dia você não fica respirando assim. Fora que isso dá até tontura, né? Tem gente que está com ansiedade, ela se sente mal, dá essa tontura justamente porque falta. Pô, então é o oposto daquele negócio que a galera fala que tá com ansiedade, aquela coisa do passado, que a galera coloca o saquinho, né? Que faz respiração no saquinho. Isso aqui lá é o contrário, né? Porque lá é CO2. Tipo aqueles saquinhos que eles... Entendi. Respira na sacola porque... Esse aí que tem problema de respiração. Lá. Mas nesse caso é porque tem mais dióxido de carbono ali dentro, né? Porque a sua própria respiração ainda tá presa ali, né? Então é pra você se acalmar. Isso, você tem que motivo, o máximo né? possível fazer com que o seu corpo volte ao seu estado inicial. Esse estado que a gente tá aqui, estado relaxado, né? Até para entrar nisso que você falou de mindfulness, né? Você precisa fazer o seu corpo voltar para o seu estado, digamos assim, inicial, né? O seu estado relaxado, para que você consiga se organizar, né? Porque os seus sintomas só vão passar quando você conseguir se reorganizar, né? Essa parte física, se você continuar pensando naquilo que você está pensando, a ansiedade vai estar ali, né? Então você precisa voltar para o seu estado original para conseguir se reorganizar mentalmente, fisicamente, né? E numa situação dessa, que você está ofegante, que você está suando, é muito difícil você pensar, né? A gente já passou por situações que são nesse sentido. Fora que você manda mensagem para o cérebro que alguma coisa está errada. Que você tem que se preparar para lutar ou para fugir. A gente fala muito sobre isso, luta ou fuga, né? Se você está diante de um leão, que a gente falou lá no começo. Ou você tem que lutar ou você tem que fugir.
Então, Não quando sua luta. respiração tá Foge. Não, fora do ritmo... Acho que nenhum jeito vai dar certo, né? Você tá de cara com uma técnica que eu aprendi recentemente também, que é muito legal, não sei se vocês conhecem essa, é você conseguir colocar o seu cérebro, né, sua cabeça, abaixo da linha do seu coração, tá? Por questão de fluxo sanguíneo, tá? Então, você fazendo com que tipo, sua a cabeça no meio das pernas, tipo isso? Isso. Algumas situações as pessoas mandam, né, colocar. Por quê? Porque você está colocando o seu cérebro abaixo da onde é o seu fluxo sanguíneo, né? Então é mais fácil para a circulação chegar no seu cérebro, né? Algumas pessoas fazem uma técnica de você lavar o rosto numa pia, por exemplo, você colocando a sua cabeça na pia, né? Você fica alinhado Na ali. altura. Isso, né? Se você quiser colocar água também é bom, porque traz essa sensação de relaxamento, né? Não vão se afogar, tomem cuidado quando vocês forem fazer isso, tá? E aí tem também a questão de prender a respiração, né? Então você também tem essa técnica de você coloca a cabeça na água, então você está prendendo a respiração, né? Então você para com aquela questão ofegante. E tem a posição do seu cérebro em relação ao seu coração, né? Ele estando abaixo dessa linha, você permite que a circulação flua num sentido mais favorável, né? De bombeamento, todas essas questões. Então, vamos pegando as dicas aí, Vamos pegando galera. as dicas para pessoas ansiosas. Você falou sobre alguns sintomas, quando você falou sobre transtorno. E só pra gente conseguir entender, como que uma pessoa consegue diferenciar se a ansiedade dela é normal ou se é patológica e ela precisa buscar ajuda? Tá. Isso também é legal de falar, né? Até entrando naquele tema... Patológica é doença, né? Não necessariamente doença, né? Tá relacionado, mas a gente não fala que é uma doença, assim. Mas é uma patologia... É onde já não é mais saudável. Isso, assim. exato. Onde traz... Tá trazendo malefícios aí. Isso, tá trazendo prejuízo pra sua vida. E é Isso, nesse prejuízo. ponto. É nesse ponto que a gente sempre bate na tecla, assim. Como a gente falou, né? A ansiedade, ela é uma resposta emocional que é necessária para o seu corpo, para o seu organismo funcionar, para que você se saia bem em situações sociais, né? Então, se você for uma pessoa totalmente desinibida, você também vai passar vergonha às vezes, né? Então, é legal a ansiedade. Aonde, então, que eu preciso buscar ajuda, preciso buscar tratamento? É quando você está sentindo que isso está prejudicando a sua vida, né? Quando isso já não está mais saudável. Então, assim, não saio mais de casa, não vou mais para festas, não consigo fazer as coisas, né? Então, você percebe que isso que você sente já está prejudicando a sua vida. Sei lá, não consegue mais trabalhar, não se relaciona com as pessoas. Você percebe que isso já passou daquilo que é o esperado. Então, você precisa fazer esse diagnóstico, né, esse autodiagnóstico de que, assim, isso aqui já não é... Eu não gosto muito de dizer essa palavra, mas acho que nesse contexto vale, né? Isso aqui já não é normal, né? Já não deveria ser dessa forma. Saudável, né? Não tá saudável. A pessoa perde muita coisa, tá desequilibrado, né? tá Sem sem desequilibrado. Tá desequilibrado, sem exatamente. equilíbrio. Então, precisa ficar de olho no que isso está acarretando para sua vida, né? Será que é só uma resposta que deveria acontecer mesmo? Ou será que eu já estou me privando de coisas, já estou fugindo de situações? Você acha que tem gente que leva a coisa sem achando que é normal e deixa, tipo, agravar a situação? Então, assim, o trabalho é estressante assim mesmo, a coisa... Eu volto para casa, não consigo dormir, é porque eu estou trabalhando muito, mas isso é normal, tal. Você acha que tem? Tem. Muito. Muito. Mais assim, do que você imagina. E aí, assim, os extremos é aqueles casos de televisão que a gente vê, assim, sabe? Tipo, de pessoas que fazem coisas que você fala, meu Deus, como que a pessoa faz isso, né? Sei lá, a pessoa que que não sai de casa, a pessoa que... Né? Eu não vou fugir muito do assunto, juro, mas só falando um pouco sobre mim, por exemplo. Eu gosto muito da cultura asiática, né? Então, legal. Então eu somos dois. Consumo muito, né, coisas desse mundo, digamos assim. Só que às vezes a gente vê umas notícias meio esquisitas, assim, do pessoal de lá, né? Então, assim, e aonde eu quero chegar com isso, né? Ao ponto de que hoje, no Japão principalmente, está sendo muito comum pessoas se relacionando com inteligência artificial. Tá? Então, assim, como assim, Emerson, inteligência artificial? ChatGPT, esses programas que estão vindo agora de inteligência artificial, os japoneses, por terem uma cultura já muito difícil no quesito relacionamentos, eles estão evitando tanto ao ponto de não se relacionarem com as pessoas. Porque lá a pressão é diferente, a pressão no vestibular é outra, a competitividade é outra, os caras não querem trabalhar em fábrica... Eles querem mais trabalhos, né, nobres e tudo mais, eles têm essa ligação. Existem regras sociais que estão implícitas ali na sociedade que fazem com que, se
envolver com até as de pessoas ter filhos, é muito ter difícil. menos filho, né? Então, tipo, os caras estão envelhecendo. Isso. Tem muito disso, né? E eu acho que lá também tem aquela parada que eu ouvi uma palavra que é morte por trabalho. Agora eu não lembro o nome da palavra, mas é morte por trabalho. Os caras trabalham tanto É extremo, que né? os caras morrem. E aí, Inventaram uma palavra pra isso, morte por exaustão de trabalho. Caramba. e eles têm uma questão social de não sair para os lugares, de questão assim de que a pessoa, às vezes, tem alguns programas de pessoas que eles fazem trabalhos voluntários de faxina. Então eles algumas pessoas voluntariamente vão em apartamentos dessas pessoas que não saem de casa para poder limpar a casa delas. E aí, assim, quando abre a porta, assim, são aquelas montanhas de lixo, assim, sabe? E assim, de pessoas que eles não saem para comer, não jogam o lixo fora. Então, assim, o apartamento deles fica tomado por embalagem, sujeira. E aí isso se deve ao quê? A esses extremos, de que a pessoa não entendeu, de que essa ansiedade social dela já passou do nível normal. E aí aquilo, pra quem tá de fora, já é bizarro. Só que pra pessoa é mais confortável viver nessa situação do que se expor ao risco de conviver em sociedade. Aí você trouxe umas questões de crença também, né? Eu acho que o que você viu na sua infância e tudo mais vai te moldando e não necessariamente aquilo que você viveu é o saudável, né? Imagina, a sua vida inteira você aprendeu a reagir a situações de forma ansiosa. É o seu modelo, é a forma como você acha que é certo. E ninguém nunca te falou. Você não viu outra coisa, né? Ninguém nunca te falou que o que você faz, a forma como você fica antes de uma prova na escola, não é normal, né, entre aspas. E aí você acha que aquilo é normal e você segue sua vida assim. E isso é um fator de risco, né? Isso que a Laís falou é bem importante de dizer, que famílias ansiosas é um dos fatores de risco para que você seja uma pessoa ansiosa. Então, se sua mãe é ansiosa, se seu pai é ansioso, muito provavelmente você vai ser ansioso. Porque é um modelo. Você está vendo que é assim que você tem que reagir ao mundo. E assim, novamente, não é uma questão assim, de causa e efeito. Assim, é a probabilidade. Então, se você vem de uma família de pessoas ansiosas, a probabilidade de que você seja ansioso é muito grande, né? Pensa só, né, como a gente falou, que medos e fobias fazem parte da ansiedade, né? E aí você pensa, eu tenho medo de barata. Por que você tem medo de barata? Porque muito provavelmente, quando você era criança, apareceu uma barata, sua mãe gritou, e aí você gritou. Porque isso pareceu algo perigoso, né? Então, assim que as pessoas não... Minha irmã também tem medo de pombo, não é só eu, tá vendo? Aprendi com ela. Exatamente. E falando sobre essa questão de tratamento ainda, qual que é o padrão ouro para o tratamento de ansiedade hoje? O padrão ouro que a gente fala é o melhor tratamento, com mais efetividade, coisas assim. A Laís reagindo antes de eu perguntar, né? Já tô falando aqui porque eu sei que ele vai mandar pergunta. Bom, não tem muito que dar onde fugir, né? Além disso, né, de tudo aquilo que a gente falou aqui, né, dessa questão de onde vem a ansiedade, né, de como ela é formada, que são essas crenças, essa forma distorcida de enxergar o mundo, não tem outro método mais eficiente do que a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, esse é o padrão ouro hoje que a gente chama, né, para tratamento de ansiedades em geral, porque a gente falou, né, são medos que geralmente são irreais, são padrões que a gente aprendeu na infância, são experiências traumáticas, é uma falta de repertório, e são coisas são elementos que a gente trabalha assim de forma muito categórica na psicologia cognitivo-comportamental. Então, assim, os resultados eles são muito bons para quem usa esse tipo de terapia. E dependendo do caso também, a medicação, né? Existem hoje muitos medicamentos que são excelentes no tratamento de ansiedade. E esse tratamento em conjunto, né, multiprofissional, ele é muito benéfico para o paciente. Algumas pessoas elas têm esse medo de tomar remédio, né? Acho que vai ficar dependente. Mas, dependendo do nível, é muito positivo para a pessoa, né? Então, o tratamento alinhado ali do medicamento... Que tipo de remédio? Tipo, o que tem? É mais aqueles fitoterápicos, assim, ou é remédio? Remédio, né? Os fitoterápicos, né? Essas coisas que são não tem mais comprovação, não tem tanta comprovação. Algumas pessoas sentem os benefícios, mas a gente não recomenda porque a gente não tem comprovação científica, né? Porque assim, eu particularmente gosto muito de tratar a psicologia como ela é, como uma ciência, né? Então, para ser ciência, precisa atender critérios, né? Então, assim,
se funciona para você e não funciona para ela... Tem que ter teste, né? Tem que ter então, hipótese, assim, tem que ser validado, tem que ser refutável, reproduzir, tem que tudo isso, né? Então, assim, existem critérios que precisam ser cumpridos, né? E por mais que algumas pessoas se beneficiem desse tipo de tratamento, a gente não recomenda porque a gente não sabe no que pode gerar na pessoa. Agora, os medicamentos, né, que são os ansiolíticos, eles têm comprovação, eles são testados, eles são regulamentados, então eles são seguros, né, para que a pessoa utilize, tá? E sempre com acompanhamento médico, né, para que esse trabalho em conjunto possa trazer a melhor experiência possível para a pessoa. Não é todo mundo que vai usar, não é todo mundo que vai usar para sempre, às vezes é por um período que a pessoa está num período um pouco mais grave do quadro, né? Então usa por um período e aí vai reduzindo até que a pessoa deixa de usar, fica só com a terapia, e aí às vezes até nem a terapia é mais necessária. Uhum. Então você que está sofrendo de ansiedade e quer procurar um tratamento, procure um psicólogo da TCC. Mas então aí já deu para ver aqui, sim, de tudo que a gente falou, né? Então tem a parte respiratória, né? Tem os ansiolíticos, tem a ferramenta da terapia como a TCC que vai encontrando... Agora eu esqueci a palavra que você falou, são desvios de... Como é que é? Distorções cognitivas. Distorções cognitivas. Bom, eu acho que a gente saiu por um caminho aí bem prático ali de como lidar e entender o que são essas ansiedades, né? Uhum. E às vezes a gente até esquece que existem alguns hábitos no nosso dia a dia que podem ajudar na ansiedade, né? Uhum. Quais são esses hábitos? Nossa. Fora isso, fora os hábitos, adiciona também o Mindfulness que a gente comentou sobre a respiração, você falou do diafragma, você mostrou, mas aí ele falando de Mindfulness, aí acabou trocando o assunto, a gente não falou sobre o que Vamos é. falar. Senão depois Fala a pessoa agora, vai ficar né? brava, Vamos falar agora. Não esquece de falar os hábitos. O Mindfulness, né, ele se enquadra muito bem no uso de tratamento de ansiedade, porque a proposta do Mindfulness é o presente, né, é o foco no agora. E a gente falou até aqui que a ansiedade ela é uma preocupação com o futuro, tá? Então, assim, quando você traz a sua atenção concentrada para o momento presente, você consegue fazer com que esses sintomas, né, essa parte somática dos transtornos ou da crise, elas são reduzidas, porque você traz essa técnica da sua atenção plena para o momento e aí você consegue trabalhar de forma um pouco mais assertiva esses pensamentos, essas crenças que você está tendo. O que é o Mindfulness, né? Algumas pessoas até podem associar com meditação, com esse tipo de coisa. E até tem algumas vertentes que são relacionadas a isso, mas não é só isso, né? Não é necessariamente isso, né? É um fluxo de pensamento, né, que você observa e que você não necessariamente se envolve com aquilo, né? Então você tem que conseguir fazer essa separação entre o que você está vivendo, aceitar isso que você está vivendo, né? Sem julgamento nem nada, e identificar quais são os critérios, né? Quais são os pontos que está te causando esse desconforto. Tá? Dentro das terapias cognitivas comportamentais, nós temos várias terapias cognitivas comportamentais. Tá? Uma delas é a terapia comportamental dialética. Ela que vai falar muito sobre mindfulness, né? Ela vai trabalhar nessa questão de você aceitar aquilo que você está vivendo, sem se julgar, sem trazer culpa para si mesmo, e você lidar com isso da melhor forma possível. Tá? Eu sei que às vezes até um clichê falar, né, de que tipo, para você resolver um problema você tem que aceitar ele, mas é isso mesmo, você tem que... Ou ressignificar, como a Yasmin falou. Exatamente. Você aceita o primeiro passo e aí sim o que eu vou fazer com isso agora? Eu já sei que eu tenho, mas o que eu vou fazer com isso agora? Sim. Eu gosto muito de dar um exemplo para os meus pacientes que querem começar a fazer mindfulness, de pegar um objeto e descrever esse objeto. Falar o que ele está vendo, qual que é a cor, qual que é a forma, sem julgar esse objeto. Então, sem falar que aqui está meio riscado, aqui está torto, aqui está molhado, podia estar seco. Vale R$10, vale R$2. Exato, porque nisso você vai conseguindo aplicar na sua vida sem esse julgamento, sem essa culpa ou coisas nesse sentido. Ele né? pode ser um hábito, né? Entrando no que a Laís perguntou dos hábitos, o mindfulness ele pode ser um hábito? Sim, Ele é um hábito saudável, você acha que dá pra ter? Ou ele é um hábito também, da mesma forma que você falou do ansiolítico, ele é uma coisa que você faz um tempo e você para? Então, ele é um hábito, ele é um comportamento que você tem, né? Que você... Hábito é um comportamento? Um hábito é um comportamento.
Então, assim, eu gosto de falar que é uma ferramenta. Com meus pacientes, eu gosto de dar ferramentas para eles. Imagina que você tem uma caixinha de ferramentas e que quando você precisar, você utiliza. Então, essas técnicas que a gente tem falado aqui, né, que a gente foi apresentando, são coisas que você dá para as pessoas, para que quando elas precisarem utilizar, elas utilizam. Mas você precisa usar todo dia. Não usa todo dia, né? É isso. É isso. Então, assim, quando você sentir essa necessidade, você vai lá e utiliza a técnica. Então, é muito importante para que você consiga emancipar o seu paciente, para que você consiga fazer com que ele desenvolva autonomia, né? Porque o nosso objetivo é fazer com que o nosso paciente não precise da gente, né? O ideal da terapia emancipar ele fica livre, né? Isso. Então, assim, é você ter capacidade de resolução de problemas, tá? Então, e aí entra naquilo que a gente falou do nosso repertório. Nosso repertório é isso. O que a gente tem para resolver o problema, para lidar com essa situação? Quanto mais a gente conseguir desenvolver o paciente, nos desenvolver, menos a gente vai sentir essas questões que a gente tem falado aqui sobre ansiedade. Que outros hábitos que você acha que uma pessoa que tem ansiedade pode ter no seu dia a dia para diminuir um pouco esses sintomas? Para diminuir a ansiedade, tá. Então, a gente pode entrar numa questão um pouco mais biológica, né? Que a prática de exercício físico, ela é muito importante, tá? Quando você está fazendo exercício físico, você não está só estressando o seu corpo. Você estressa o seu organismo como um todo. Tem uma série de neurônios que vão liberar hormônios que vão ser estressores, mas no sentido positivo, no aspecto positivo. Tá? Então, diferencia isso aí, hein, galera? Não vê como o exercício, nossa, ele tá falando pra gente fugir dos estresses, não. Ou aprender a lidar com os estresses, não, galera, é outro tipo de estresse. Esse estresse, ele é uma sobrecarga que o seu organismo tem, né? Para determinada situação. Então, se você está fazendo essa prática de exercício físico e o seu corpo já está sobre esse estresse, né? Então você tem, digamos assim, essa sobrecarga diluída no seu organismo. Tá? Então, se você está só focando no seu problema, sei lá, na sua ansiedade, ali, no seu relacionamento que está ruim, né? E você não faz mais nada da vida, você vai focar nisso o tempo todo. Então, a intensidade de sintomas que você vai ter vai ser muito maior. Né? Eu gosto de dar o exemplo dos meus pacientes como se fosse uma casa, construir uma casinha com várias colunas. Né? Se a sua única coluna for o motivo do seu problema, se essa coluna cai, literalmente a casa cai. Né? Então você precisa ir adicionando outras colunas que vão sustentar a sua vida. Né? Então você precisa ter ali o seu momento de exercícios físicos. Né? Estou falando de exercício físico, mas pode ser também hobbies. Né? Então, eu gosto de jogar tênis, gosto de ler um bom livro, gosto de escutar música, gosto de tocar a música, né? Então, são atividades que vão fazer com que você tenha outras coisas para fazer na vida, né? Você precisa se desenvolver como pessoa, né? Isso vai fazer com que você já tenha ali uma redução de sintomas já muito grande, né? Além disso, você também precisa... alimentação é importante, porque existe uma relação do nosso eixo, do nosso intestino com o nosso cérebro, que ela é crucial, assim, para a questão de saúde mental mesmo. Falam que é o segundo cérebro que a gente tem no corpo, né? Que eles também controlam muito o nosso humor também, né? Isso. Então, as pessoas tendem a fazer uma separação do nosso corpo com a nossa mente. Não, eu estou cuidando do meu corpo. Não, eu estou cuidando da minha mente. Não existe isso, tá? Você é um ser integral, você é um ser único, né? Se você está cuidando da sua mente, isso faz bem para o seu corpo. Se você está cuidando do seu corpo, isso faz bem para a sua mente. Então, muito importante, sono, né? A Laís aqui, eu não sei se ela já falou isso em outros episódios. Ainda não. Não, então, estreando aqui, gente, vocês vão ouvir muito ainda, provavelmente, porque sono é um dos precursores de saúde mental. Assim, se você não dorme bem, saúde como um todo, eu acho. Se você não dorme bem, isso vai afetar a maior parte das situações da sua vida. Vai afetar o seu desempenho no trabalho, vai afetar o seu humor, vai afetar uma coisa que é muito importante, que é a sua autopercepção. Então, assim, se você não dorme bem, você não percebe o que acontece com você. Você não percebe muito bem o que acontece. Então, você não sabe que você está estressado, você não sabe que você está cansado. E aí as coisas vão acontecendo e você fala, nossa, mas por que eu fico tão mal assim no final do dia? Porque você não percebe o que está acontecendo com você porque você não dorme bem. Né? E dormir não é só você chegar no final do dia e deitar na cama. Né? A gente pode até pensar que é isso, né? Mas é importante que a gente desenvolva a habilidade de prestar atenção no nosso sono. Principalmente se você tem dificuldade de dormir. Né? Uma coisa é uma pessoa que, eu durmo bem, deito na cama, não tem problema. Agora, se você tem dificuldade com dormir, para dormir, e a gente... estudos clínicos mostram que pessoas que vêm para fazer terapia, 70% delas têm dificuldade para dormir. Né?
conforme você vai fazendo a terapia, você percebe isso, né? Que a pessoa tem essa dificuldade. Mas quando você pergunta para as pessoas, né? Desses 70%, apenas 2% conseguem identificar que dormem mal. Então, assim, a gente tem um gap aí de 68% de muita gente não identificando que dorme mal. não identificam que dormem mal, né? E, às vezes, só mexendo nesse sono da pessoa, a gente já consegue mudar muita coisa dos sintomas que ela apresenta. Sim, perfeito. E existem hábitos que pioram? Sim. Claro que dormir mal, né? Dormir Enfim, mal, mas tem alguma coisa, assim, que você poderia destacar? Eu acho que a gente pode falar muito para as pessoas... tomar cuidado com abuso de substâncias, como a gente falou, existem transtornos que são... Cachaça, então, né? Isso. É claro que existem situações tem outras, sociais, né? Mas vamos falar mais. Tudo, né? Eu acho que o nome desse podcast ele é perfeito, né? A questão do equilíbrio ela é fundamental na nossa saúde. Então, quando você não abusa de uma coisa, ela não vai te fazer mal, né? Se ela estiver fazendo mal mesmo sem você abusar, então você deve parar. Então, assim, abuso de substâncias é uma coisa que gera muito prejuízo, né? Eu gosto muito de rotina. Se você não tem uma rotina, você pode sentir efeitos disso também. Amizades, gente, assim, ambiente ele é muito importante para tudo. Assim. Então, você precisa observar aonde você está inserido e o que isso está trazendo para você, tá? Então, assim, às vezes, mas então eu tenho que me afastar de algumas pessoas para ficar bem? Sim. Às vezes, né? Às vezes, sim. Talvez sim. Talvez sim. Existem muitas coisas, né, que prejudicam, né? A vida da gente é muito complexa, né? Tem então, muitas coisas, né? É por isso que, assim, por mais que hoje a gente tenha um conhecimento, né, na internet, que a gente tenha muitos livros que falam sobre o assunto, isso é muito legal, né, que a psicologia vem ganhando um espaço cada vez maior. O profissional de saúde, né, o psicólogo, ele é indispensável, né? Porque você precisa fazer esse acompanhamento, você precisa fazer essa análise do que você está tendo ansiedade, né? Porque nós somos indivíduos únicos, né? Às vezes o que causa ansiedade em mim não causa em você. E vice-versa. Que são os limiares que você comentou, Exatamente. né? Então, esse acompanhamento... Esses limiares, agora eu fiquei meio curioso, que vem na minha cabeça. Esses limiares têm a ver com o seu repertório? Porque às vezes esse limiar ele pode ser alterado. Tipo assim... Pô, eu nunca fiz, sei lá, igual falar em público. Nossa, era uma dificuldade, meu limiar tava, acho que é ali. Então, passava mal, sudorese, igual você falou, mas começou a fazer. Cara, hoje, nossa, dá pra ensinar a fazer. Então, tipo, meu limiar nesse caso mudou, né? Sim, com certeza. Ele foi treinado por conta do meu repertório. Exatamente. A gente... existe uma predisposição, pessoas que são naturalmente mais desenvolvidas em algumas áreas e outras em outras áreas, né? Existe sim essa questão ali mais, não sei se é genética, né? Mas uma predisposição que todos nós temos. Às vezes da infância, né? Você falou, né? Mas isso não significa que você não vai desenvolvendo, né? O exemplo que você deu é perfeito. Poxa, eu não falava em público. Fiz uma apresentação na minha sala de aula e foi bom. Depois dei uma palestra e foi ótimo. E aí você consegue ir falando para cada vez mais pessoas. Agora eu tô na televisão, tô lá na Globo fazendo programa lá. Exatamente. E é importante esse treino de habilidades, assim, sabe? Para que você consiga aumentar esse limiar. E principalmente com relação a tolerar as coisas, né? Então, tem pessoas que acham que não vai tolerar nenhum tipo de estresse, né? Então, assim, se eu tiver que terminar o meu relacionamento... Não vou sobreviver, né? E aí, a gente olha pra vida da pessoa e já passou por 10 términos de relacionamento. Você fala, como assim? Né? Vamos olhar aqui, como que foi isso? Né? Então, às vezes, falta só a pessoa identificar essas situações para que ela possa aumentar esse limiar. Como que a ansiedade afeta os relacionamentos? Sejam términos ou sejam os relacionamentos em si mesmo? Não sei quem aí já se envolveu com pessoas que são ansiosas, né? Mas existem situações que trazem prejuízo para o relacionamento, né? Muitas delas por conta de distorções cognitivas, que foi o que a gente falou, né? Então, uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que geralmente ela tem uma imaginação um pouco mais desenvolvida. Uma imaginaçãozinha um pouco mais forte, né? Então, isso num relacionamento é muito perigoso. Porque se ela é uma pessoa que tende a... Não namorem artistas, então. Se o cara é pintor, então, vamos embora. Se a pessoa tende a distorcer o que ela vê na mente dela,
pensa como isso pode afetar um relacionamento. Ciúmes. Né? Então, Nossa. digamos que você tá vendo o seu namorado, a sua namorada conversando com uma pessoa de longe. Né? Você não sabe sobre o que elas estão conversando, mas você pode imaginar N situações que estão marcando o encontro, Exatamente. que estão falando mal dela. Exatamente. E aí, é ruim para a pessoa que se relaciona com o ansioso, mas a pessoa que é ansiosa, ela sofre muito no relacionamento. Nossa, vai gerar uns cortes absurdos, né? A gente entra num assunto aqui. A pessoa que ela é ansiosa, ela tem uma característica de pensamento ruminante. Né? O que é o pensamento ruminante? Sabe aquilo que a vaca faz? Que ela come lá o pasto e ela fica mastigando. Então ela não termina, ela né? não termina. Então a pessoa que é ansiosa, ela faz isso com o pensamento. Ela fica pensando naquilo, e ela vai dormir pensando naquilo, ela acorda pensando naquilo. Eu já fui essa pessoa. Olha só. Muitos de nós já fomos essa pessoa. Engraçado, eu pra relacionamento não, mas pra trabalho, assim, eu não sei se é o meu jeito atual, mas assim, eu não desligo. Mas eu não sei se eu não desligo de pensar, mas assim, ou eu tô pensando no podcast, ou eu tô pensando no meu outro canal, ou eu tô pensando no meu trabalho. Talvez você não tenha motivos pra isso também. tô sempre... Que bom, que ótimo isso. Eu tô sempre pensando nisso, cara. Então sempre tô tipo, bom, Laís e vê. Tô no grupo ali, cara, eu vou mandar mensagem da hora que eu acordar até a hora que eu vou dormir. Eu fico mandando mensagem, minha cabeça não desliga pra aquilo. Talvez seja meio ruminante nesse caso, mas eu não acho que me gera nenhum tipo de estresse, assim. Acho que não traz prejuízo, né? hoje... Acho que já trouxe. Acho que já deu umas estouradas aí, mas eu acho que hoje eu controlo bem o... Acho que o que você falou, o limiar, né? De aprender a saber o meu limite. Isso. De saber até onde, tipo, puta, tá me afetando, tô cansado, tô mais estressado, não tô me sentindo bem no geral, né? Certo. Uma coisa que eu acho bem legal de falar, e que eu sou meio repetitivo nisso, acho que todos os meus pacientes já ouviram, e que eu não poderia deixar de falar aqui, é uma frase que fala assim: a gente não sofre pelas coisas em si, a gente sofre pela interpretação delas. Né? Então, por exemplo, isso que você falou agora, que nem você passa o dia inteiro pensando em trabalho. Isso poderia ser motivo de sofrimento para alguma pessoa, para você não é. Entendeu? Então não é exatamente eu penso em outras coisas, tá, gente? Mas então, assim, eu não tô é o sempre fato pensando. em si, né? Mas como você interpreta esse fato, né? Como que é o significado desse fato na sua vida? Então é por isso que para muitas pessoas, né, essa questão, essa área de saúde mental, algumas pessoas têm um preconceito, têm uma resistência, porque para elas interpretam de uma forma a vida de uma forma um pouco mais saudável e conseguem lidar. Só que para outras pessoas é motivo de grande sofrimento. Então a gente não pode julgar o sofrimento do outro. Por isso que a gente fala muito da validação dos sentimentos, né? Eu não posso falar que você não pode sofrer por, né, vou usar o seu exemplo de novo, por trabalhar demais. Deveria agradecer por estar trabalhando demais, mas você não sabe qual que é o prejuízo que isso está trazendo para a sua vida. Não, então, e é o contrário, eu não estou trabalhando demais nesse caso. Eu acho que, assim, eu estou sempre pensando, mas eu estou quase como se fosse um planejamento, né? Tô sempre planejando, pensando em coisas que eu posso melhorar. Eu fico validando algumas coisas na minha cabeça e depois eu aplico, mas hoje, por exemplo, como você falou de rotina, hoje eu tentei encaixar na minha rotina. Então, eu tenho um horário, eu tomo café com a minha esposa, a gente tenta fazer esse momento nosso, antes de todo mundo acordar e tudo mais. A gente faz isso, depois eu trabalho. Aí vai até às 6. E antes eu ia até às 11. Entendi. Só que assim, trabalhando. Depois disso, eu acho que eu desligo, eu consigo conversar, vou ter meus momentos sociais, vou pra academia, vou fazer minhas coisas. Só que sempre assim eu tô... acho que como se aquele estímulo ele tá muito interessante pra mim. Então eu fico voltando nele, mas eu paro de trabalhar. Mas não por culpa, né? Não por culpa. Tipo, eu deveria estar fazendo isso. É porque você realmente gosta. Não, realmente eu gosto. Então é diferente. Mas eu acho que, como você falou do limiar e tudo mais, eu não consigo mais trabalhar tanto. Entendi. De assim, cara, eu tinha meu trabalho e prestava consultoria. E aí eu tava morando na Alemanha, então tinha um fuso de 5 horas no horário de verão lá. Então eu começava a trabalhar às 9 horas da manhã lá, na Alemanha, e quando era 11 horas, era tipo 6 horas da tarde aqui. Nossa. E aí era o horário que eu parava. Então, porque eu tava dando consultoria pra uma empresa brasileira que tava no horário comercial daqui. Entendi. E eu trabalhava o dia inteiro. O dia inteiro. Eu conseguia encaixar meio que um horário de almoço entre os dois. Às vezes eu ia pra academia ou não, pra almoçar ou pra respirar, mas assim, era pauleira. E isso trouxe prejuízos na minha saúde. Então agora eu tô emagrecendo e tudo mais. Então assim, eu tava com outro corpo quando eu voltei pro Brasil.
eu estava com outro intestino quando eu voltei pro Brasil. Estava com outro tudo. Era outra pessoa. Entendi. Eu me enxergo dessa forma por conta desse limiar e saber o que acontece. Então, eu acho que eu tive essa mudança de, tô trabalhando muito, mas eu gostava, só que eu não conseguia identificar, eu acho que, assim, o horário de parar, sabe? Certo. Eu acho que é saber limite, a hora de parar. Né? Esse negócio de limite, eu acho que é uma coisa que ajudou bastante. Legal. Mas é difícil de ver, igual você falou do sono. Eu acho que só é difícil de ver. A sua autopercepção, né? E é legal, né? Eu não sei se na época você fazia, por exemplo, se você estivesse fazendo acompanhamento com um profissional, um olhar de fora poderia identificar, né? Falar, olha, você tá passando no ponto aqui, você não acha e tal. Então, assim, se isso trouxer prejuízo, alguém de fora consegue enxergar muito mais fácil. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa importante falar aqui, de qualquer forma, o profissional respeita a opinião do paciente, né? Então, assim, de qualquer forma, mesmo sendo uma opinião, mesmo ele sabendo, mesmo ele avisando, a gente só tentava, no caso, trabalhar de uma forma diferente. A gente tentava trabalhar de uma forma onde eu conseguisse, talvez, encaixasse numa rotina melhor, que ficasse mais confortável. Eu acho que por isso que eu consegui fazer por tanto tempo. Mas, obviamente, eu acho que eu não estava estressado, porque eu gostava também dos dois. No final eu fiquei um pouco mais, porque era o momento que eu estava voltando para o Brasil e tudo mais, então acho que acumulou algumas outras coisas, mas por isso que você falou de ferramenta, né? Que vocês veem a terapia como ferramenta, vocês têm as suas ferramentas. Eu vejo já de uma forma mais macro, para mim, como eu não sou profissional, eu vejo a terapia como uma ferramenta. Então, assim, eu não vejo performance sem terapia. Certo. Eu não vejo. Eu acho que ela te traz outras formas de enxergar tudo, igual você falou, que isso te ajudaria a enxergar. Isso daí porque é de fora. Eu vejo isso como ferramenta. Vocês trazem as ferramentas, mas eu vejo como a caixa de ferramentas. Eu chamo de caixa de ferramenta, né? É a nossa caixa de ferramentas. Ótimo. E é legal porque é muito legal ver a diferença de alguém, né, que tem esse acompanhamento de uma outra pessoa que também poderia passar o dia inteiro pensando em trabalho, tentando fazer coisas relacionadas ao trabalho e sendo improdutivo, né? Você falou no começo do TDAH. Nossa, é uma característica marcante de quem tem o TDAH, assim, sabe? De você... Trabalhar muito? De você ter muitas ideias, ter muito pensamento. Não para a cabeça, você né? Você tem 1000 projetos na cabeça e aí você começa um para, começa o outro para, começa o outro para. Isso foi olha só que interessante. Quando eu comecei, eu estava estourando e eu acho que eu tive um burnout durante a terapia, mas eu fui procurar terapia porque eu estava ficando doido com tanta coisa. E nesse caso eu não terminava. E hoje eu acho que eu consigo terminar as coisas, mas eu tenho essa característica meio inata, mas por exemplo, uma ferramenta que a minha terapeuta me deu foi de escrever. Então, escrever, se organizar. Então, acho que além acho que no caso tinha ansiedade, mas eu acho que a questão é mais, talvez o meu próprio TDAH, eu não sei de fato o que era mais tratado ali em mim, é mais como nos sintomas da coisa, mas eu acho que talvez a procrastinação e a organização. Então, caralho, quer terminar as coisas, velho. Tipo, eu fico pensando nessa parada aqui, eu quero terminar, eu quero organizar meu pensamento. Então, essa parte de escrever, então, na minha mesa de trabalho tem 3 caderninhos em branco, assim, tipo, que eu fico escrevendo, programando. Hoje minha agenda, eu sou super fiel à minha agenda, eu tento ser super fiel à minha rotina, eu acho que tudo isso aí me ajuda. A agenda, né? A gente tem um referencial, não sei, é muito legal falar, né? De outros acho que a gente vai falar, nossa, deve ser muito monótono. Só que assim, eu prefiro estar desse jeito do que estar em caos dentro da cabeça. A gente uma agenda pode ser considerada um segundo córtex, que a gente chama, né? O córtex é essa região do cérebro que é mais responsável por coisas mais racionais, né? Então, capacidade de planejamento, organização. Memória. Então, é essa parte do córtex. Principalmente o pré-frontal, que é a última parte do cérebro que ela é desenvolvida. E a agenda ela é considerada um segundo cérebro, um segundo córtex, assim, sabe? Porque ela tira um pouco essa carga que deveria ser dele e você passa ali pro papel, pro celular, pro aplicativo. Então você reduz um pouco o trabalho que o seu cérebro teria de fazer toda essa capacidade de organização. De ficar gerenciando isso aí, né? Você delega e aí essa parte fica livre, né? Sim. É como se fosse um assistente. Você tem o seu assistente ali, vai te lembrar de tudo que você tem que fazer. Isso é ótimo. Só voltando um pouquinho a respeito de relacionamentos, você quer falar sobre seus projetos futuros aí, que eu fiquei sabendo de umas coisas, enfim.
Eu estou escrevendo um livro sobre relacionamentos, né? Porque na minha prática clínica, eu não sei se é o destino, não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas assim, eu tenho uma prevalência muito grande de casos de trabalhar com relacionamentos, né? Então, a maioria das Relacionamento pessoas... você fala afetivo. Afetivo, isso. Então, a maioria das pessoas com quem eu trabalho tem essa dificuldade nos seus relacionamentos, né? Principalmente na parte romântica mesmo, né? Sim. Então, e uma coisa que... eu não sei se você tem essa mesma percepção, Laís, mas eu acho que a mulher, ela cuida muito mais da saúde mental do que o homem, né? Então, assim, eu tenho muito paciente mulher, né? O homem, ele tem essa coisa mais do tipo, não, eu resolvo meus problemas sozinho. Eu consigo dar conta, né? Então, a busca por tratamento, pelo menos na minha experiência, é muito mais por esse lado feminino, né? E não necessariamente só porque eu atendo a maioria de mulheres, né? Que falam de relacionamento, não é isso, mas assim, é uma coincidência, né? Então, mulher se cuida mais no geral, né? Acho que não tem jeito. Eu não passo creme, mas a minha esposa, ela passa creme no rosto, passa protetor, faz assim, cara, ela cuida e provavelmente eu vou ficar bem mais velho do que ela. Então, é fato. Eu acho, como que eu tenho aprendido, né? Porque a gente aprende também, né? É uma troca, né? Você cuida da saúde mental das pessoas e você adquire também conhecimento, né, repertório. E eu comecei um projeto, estou escrevendo um livro sobre relacionamentos, né, baseado nas experiências clínicas que eu tive, nos estudos que eu tenho feito, na minha vida pessoal. Então, eu estou escrevendo... Que legal. Escrevendo livro. E aí, no futuro próximo, vocês vão ver. Empolgante. Aguardem, hein? Empolgante, vamos avisar aqui quando eu sair, hein? Sim, e é legal porque quando você... É igual quando você vai estudar para uma prova, né? Você tem um assunto, você tem que se debruçar sobre aquilo, estudar sobre aquilo. Então, você começa a entender coisas que antes você não entendia, né? Então, é muito bacana, né? Eu sou meio, né, pra falar assim, eu sou meio suspeito, porque eu sou apaixonado pela psicologia, né? A minha história com a psicologia não começou, assim, de criança, foi uma coisa que eu descobri ao longo da vida, né? Não tinha o sonho de ser psicólogo, mas quando eu tive contato com a área e principalmente quando eu comecei a atuar na área, eu me apaixonei e, assim, não me vejo fazendo qualquer outra coisa. É isso, né? Que legal, né? Gostoso ouvir isso. Você gosta do negócio da parte japonesa, o Ikigai tá aí, né? O quê? Desculpa. O Ikigai, que é aquele que é como se fosse um diagrama que fala sobre aonde está o seu propósito, tá, sim. Né? Onde é que está a sua vocação e onde está a sua paixão. E aí tem intersecções e o meio onde todas elas se encontram é o Ikigai. Que é o momento de tudo, que é o momento, seria o perfeito onde você deveria trabalhar. Isso. Você tem paixão, vontade e tem habilidade para lidar com aquilo. É muito gratificante nessa área. Emerson, o que você diria para quem está nos assistindo e quer ter uma vida mais saudável, mais equilibrada? Que tipo de conselhos você daria? Tá. Eu acho que, né, para além de buscar terapia, né, eu acho que você ter critérios, né? Principalmente convicções, né? Você precisa saber as suas crenças, você precisa identificar quais são os seus princípios, os seus valores, você fazer uma autoanálise, que é uma coisa que hoje, né, com influencers, com redes sociais, as pessoas têm perdido um pouco essa questão de você olhar para si mesmo. Qual é a sua crença? Qual é o seu valor, né? Então, assim, para que você consiga aplicar isso na sua vida, né? Para que você consiga equilibrar aonde você vai investir os seus esforços, aonde você vai investir o seu tempo. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar um pouco mais para si e terem convicções dos seus valores. Quase para aumentar o nível de consciência dela sobre aquilo que ela está fazendo, né? O porquê das coisas. O porquê das coisas, né? Porque, às vezes, as pessoas estão falando e acreditando em coisas que nem são delas. São coisas que vêm de fora, de pessoas que elas admiram, de pessoas que estão aí, que têm credibilidade, mas não é de fato aquilo que vem dela. Então, assim, você precisa conhecer as suas raízes, as suas convicções, e aí sim trazer isso para a vida, trazer isso para o mundo, você conseguir se impor, né? Conseguir colocar o seu ponto de vista. Eu acho que você consegue equilibrar, né, aquilo que é do outro e aquilo que é seu. Perfeito. Acho que agora a gente está caminhando para o final. Bom, agradeço demais a sua presença. Demais. Obrigada mesmo. Acho que o papo hoje foi muito bom. Muito. Agregou bastante. Foi super leve. Espero que você aí do outro lado
tenha aprendido um pouquinho mais sobre todas as ferramentas e a forma de como identificar essas questões de ansiedade, a parte do seu relacionamento. E só tenho a agradecer. E com certeza vai voltar, isso eu garanto. Eu fico com muito certeza. feliz pelo convite. Vai voltar. É um prazer estar aqui, né? Quando a Laís fez o convite, né? A gente já se conhecia, né? Há mais tempo, né? É um prazer conhecer o Johnny. E o que precisarem, fico muito feliz. Espero estar cada vez trazendo coisas novas, né? E evoluindo para poder contribuir com isso. vocês. Sigam o Emerson lá no Instagram, acompanhem e esperem pelo livro dele aí. Você quer lembrar de novo o seu Instagram? Só para quem não pegou no começo? @psico.alberico. É isso. É isso. Bom, Valeu. obrigado, galera. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.